Olá pessoal, estamos agora começando o nosso curso de Contabilidade de Custos. Nessa primeira aula teremos uma introdução ao que é a contabilidade de custos e começaremos a falar um pouco sobre a terminologia básica. Tá? Ah, Espero que estejam todos com os slides abertos e tenham todos uma boa aula. Bom, a contabilidade, acredito que todos devem se recordar, ela surgiu de uma necessidade que o homem tinha de controlar seu patrimônio. E à medida que os mercados, né, foram se desenvolvendo, mesmo em suas formas primordiais, a contabilidade também foi se desenvolvendo a fim de atender o seu usuário. Há um momento em que a contabilidade financeira, o registro dos atos e fatos, tornou-se uma prática muito comum. Então, empresas que eram familiares, que eram manufatureiras, todas elas poderiam utilizar-se, tá, da contabilidade. Não havia tanta regulamentação sobre a atividade, sobre a profissão, enfim, mas era uma prática para fins de controle. Porém, isso era um cenário que se desenvolveu talvez de uma forma não tão rápida, porque vem desde os primórdios da humanidade, mas no momento em que nós chegamos na Revolução Industrial, lá no século XVIII, aonde nós tínhamos, né, a era mercantilista e as empresas comerciais estavam bem consolidadas, e tem seu advento da Revolução Industrial, então começa-se a surgir uma necessidade de controlar o processamento de insumos que iriam se transformar em produtos. Tá? E para poder se fazer essa operação, começou a sentir a necessidade de efetuar controles como compras, estoques finais, estoques iniciais, elaboração, né, o nível, o quanto que cada matéria-prima já foi elaborada para que chegue a um produto final, enfim. E surgiu então essa necessidade de se conhecer com maior profundidade os custos de cada produto. Tá? Vejam que os custos eles surgiram inicialmente por força de uma necessidade mais industrial, mas hoje a contabilidade de custos ela atende tanto a firmas industriais como firmas comerciais, daí por diante. Tá? Bom, desta forma, à medida que as indústrias elas foram crescendo e que o setor de serviços também começou a ganhar mais força no mercado, o controle dos insumos, o controle de matéria-prima, o controle do material que era utilizado pelas firmas começou a receber maior atenção. E chegando mais próximo, né, agora do nosso tempo, nós temos aí talvez dois principais fatores que influenciaram ou que têm influenciado a contabilidade de custos. Tá? Primeiro, o próprio desenvolvimento do mercado de capitais. Obviamente que Estados Unidos tem um mercado mais forte e talvez uma das contabilidades, a contabilidade mais forte, ou pelo menos uma das mais influentes no mundo hoje, assim como alguns países europeus. Tá? E o mercado de capitais ele acaba atraindo várias pessoas que se tornam donas, né, em maior parte ou menor parte das empresas. E eles estão interessados na análise das ilustrações contábeis que são entregues a eles, porque eles estão fora da empresa, mas estão analisando as informações que chegam para ver se vale a pena continuar com esse investimento. E uma das formas, uma das informações que sempre foi muito sensível foi informação acerca do custo de estoques, porque isso, obviamente, em um momento mais futuro, acaba impactando o resultado das empresas. E a necessidade de se oferir o quanto que essa informação, né, de estoque, de avaliação de estoque era confiável,
forçou o surgimento da necessidade de auditorias. E as auditorias, então, analisam como que cada indústria vem mensurando seus estoques, seus níveis de estoque, enfim. Tá. Consequentemente, o mercado de capitais, o desenvolvimento, né, fortalecimento do mercado de capitais, desenvolveram um forte impacto, uma forte influência no desenvolvimento também da contabilidade de custos. O segundo fator que influencia bastante a contabilidade de custos são fatores tributários, notadamente o imposto de renda. Ora, a gente sabe que no Brasil e em diversos outros países existe um órgão que está preocupado com o faturamento das organizações para que ele possa medir qual o lucro seria efetivamente tributável. No nosso caso, a Receita Federal do Brasil, né? E a Receita, ela se preocupa com o método de custeio, a forma como despesas, como gastos, como custos, eles são apropriados ao estoque ou ao resultado, porque isso vai ter impacto direto no lucro tributável, consequentemente, no valor do tributo que será ou que seria arrecadado. Tá? Então veja que a contabilidade de custos, ela começou a ter um crescimento, primeiro por própria demanda de mercado, segundo por demandas de Estado, que também está dentro do mercado, obviamente, e por fim, ela começou a desenvolver-se mais, crescer e ser percebida como uma ferramenta gerencial de grande utilidade para os gestores. Então, essa rápida explanação, ela mostra um pouco como que a contabilidade de custos ela se desenvolveu e se fortaleceu passar do tempo, principalmente nos últimos anos. Tá? Vejam que um sistema contábil, um sistema de informações gerenciais, estamos agora falando talvez um aspecto um pouco mais amplo, mas o sistema de informações gerenciais ele é intimamente ligado à contabilidade. Então, o sistema de informações gerenciais ele vai ter uma interatividade muito forte dos diferentes tipos de contabilidade. Tá? Esse quadro que está apresentado agora, ele mostra um pouco disso. Então, imagine que a empresa ela organiza o seu sistema, o seu orçamento, ela projeta um orçamento, ela faz uma análise futura de entradas e saídas de recursos, de quando cada entrada, cada saída deve acontecer, bem como dos lucros esperados para cada momento, né? E a partir daqui ela começa a fazer suas previsões, previsões de compras, previsões de estoque e daí por diante, previsões de vendas, enfim. À medida que os fatos vão acontecendo, vão se concretizando, cada fato deve ser reconhecido dentro da contabilidade financeira. Os fatos que são referentes, né, à aquisição de mercadoria, de produtos, né, para a elaboração de matéria-prima, insumos, enfim, ou mesmo de mão de obra, né, enfim, gastos necessários para a transformação de matéria-prima, né, ou de materiais, enfim, em um produto final. Eles serão reconhecidos dentro da contabilidade financeira, mas também na contabilidade de custos. Tá? E ao mesmo tempo que ele está alimentando a contabilidade de custos, que veja, a contabilidade de custos também alimenta a contabilidade financeira no momento em que ela faz a apuração dos estoques, do nível de processamento dos produtos e devolve essa informação para a contabilidade financeira para que haja uma mensuração dos seus estoques. E no momento da venda das mercadorias,
O custo delas veio da contabilidade de custos, foi formado da contabilidade financeira, e isso vai ter também impacto direto no sistema orçamentário, e vai levar a algumas tomadas de decisão. Essas tomadas de decisão, elas são feitas a partir de relatórios emitidos pela contabilidade gerencial, ou controladoria, como prefiram chamar, que vai devolver informações para a contabilidade financeira, para a contabilidade de custos, sobre a análise dos custos, né, enfim, dos produtos frente ao preço estimado de vendas, enfim. Então, informação do sistema orçamentário. Vejo que o sistema está conversando amplamente entre o sistema de informação gerencial, com esse enfoque mais contábil que eu estou apresentando aqui agora. Ele é intensamente interativo e necessita de informações desses diversos ramos da contabilidade. Tá? Olha, então, pensando um pouquinho sobre isso, a gente pode fazer uma reflexão sobre o uso da contabilidade de custos nesses outros ramos da contabilidade. Né? E falando especificamente da contabilidade financeira, a contabilidade de custos ela vai ser útil, principalmente, tá? Vejam, principalmente na valoração, na mensuração, né, de estoques para apuração, né, para levantamento, balanço patrimonial, bem como para apuração de custos de serviços que foram vendidos, porque isso daí vai ser uma informação que vai estar dentro da DRE. Então, vai compor a informação de formação do lucro. Né? Mas isso ainda vejam, é apenas um uso que está sendo dado para a contabilidade de custos e dentro da contabilidade financeira. A contabilidade de custos ela tem outros usos. Tá? Por exemplo, na contabilidade gerencial, a contabilidade de custos ela pode fornecer informações para planejamento, como no caso de orçamentos, coisa assim, e controle, né, da execução dos preços, de custos, enfim, de consumo, inclusive, tá? O quanto que cada insumo tem sido consumido na elaboração dos produtos, o quanto que temos de perdas, enfim. Tá? Elaboração de orçamentos, como foi dito, tá? Dar suporte ao processo de tomada de decisão, enfim, porque no momento em que o gestor tem conhecimento de informações como essas, ele tem mais um melhor fundamento, né, para decidir acerca da gestão de processos ou de produção dentro da firma. Né? Dentro desses aspectos da tomada de decisão, a gente pode citar aqui alguns exemplos como lançar produtos ou não. O lançamento de um produto, obviamente que, ou aparentemente, é uma decisão exclusivamente de marketing. Só que o planejamento da elaboração desse produto, de como esse produto será fabricado, envolve os custos desse produto, os investimentos que têm que ser feitos e os custos que serão necessários para se produzir, né, para poder se disponibilizar esse produto para o comércio. Então, não adianta a gente querer lançar um produto sem conhecer o custo ou a um custo que não permita que a empresa tenha o retorno desejado. Né? A precificação, inclusive, é um dos pontos que estaremos estudando nessa disciplina. A apuração de resultados, né? A gente conversou isso um pouquinho atrás, nós vimos que o lucro ele é formado também pelos custos, avaliar desempenhos de gestores, de setores, enfim, consequentemente influenciando o comportamento desses gestores, desses funcionários, e daí por diante. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre terminologia básica. Inicialmente, vamos começar falando de gasto. Veja, gasto é a compra de produto ou serviço qualquer que gere um sacrifício financeiro para a entidade. Tá?
E o gasto ele é representado pela entrega ou a promessa, né, de se entregar algum ativo, geralmente dinheiro, né, algum recurso, enfim. Gasto, notem que ele é uma definição um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla. Então, o gasto ele vai envolver diversas outras nomenclaturas, tá? Vamos ver a segunda, o desembolso. É o pagamento resultante da aquisição de bem ou serviço, saída de dinheiro. Veja, o desembolso ele também está dentro lá da definição de gasto, é uma parte do gasto, né? E lembre-se, o desembolso é a saída do recurso. Eu estou tirando o dinheiro do meu bolso. Pensem nisso, que às vezes um raciocínio que auxilia a lembrar, né, dessa nomenclatura. Tá? Investimento. Investimento é todo gasto que é ativado em função de sua vida útil. O que é gasto ativado, professor? É um gasto que foi colocado dentro do ativo. Por exemplo, uma máquina. Adquiriu-se uma máquina, foi realizado um gasto, foi comprado um produto que gerou sacrifício financeiro e para o qual houve ou haverá, né, e haverá também, enfim, um desembolso, tá? E essa máquina ela vai ficar dentro do ativo no circulante para o uso da empresa, para que ela possa fabricar os produtos que ela pretende comercializar. Então, é um gasto que foi ativado, gasto que se transformou em um ativo. E por que em função de sua vida útil? Porque ele vai ficar no ativo, ele será ativado enquanto tiver vida útil, né? Enquanto for economicamente viável para a organização. Custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Veja, então o custo ele está especificamente ligado à produção. Tudo aquilo que eu utilizo para produzir, para elaborar um produto, vira ou recebe a denominação de custo. Tá? Já a despesa ela é um bem ou um serviço que foi consumido para obtenção de receitas. Então, veja, para que uma indústria ela possa obter receita, ela precisa pagar um salário ou uma comissão para os seus vendedores. Só que essa comissão não tem relação nenhuma com a produção dos produtos, com a elaboração dos produtos. Tem relação com a venda. Se não tem relação com a produção, não pode ser custo. Logo, é considerado uma despesa. Tá? E a perda? A perda é o consumo anormal e involuntário de um bem ou serviço. Como assim? Olha, tinha um produto, um bem, um serviço que estava disponível e que ele foi consumido, que ele foi gasto, né, que ele foi exaurido, enfim, de uma forma anormal e involuntária. Por exemplo, um incêndio, uma enchente ou perdas do próprio processo produtivo, tá, que não consegue aproveitar 100% da matéria-prima disponibilizada, tem pequenas perdas, enfim. Tá? Subproduto. É um produto que nasce de forma natural no processo produtivo, porém tem participação ínfima no resultado final da empresa. Então, algo muito comum no Nordeste brasileiro e algumas outras regiões, como é o caso de São Paulo também, que são conhecidas pelo cultivo da cana-de-açúcar, é que a cana-de-açúcar ela é cultivada para a produção de açúcar, álcool, né, principalmente. Mas como derivados, como subprodutos, geralmente tem o bagaço da cana que é utilizado em usinas termoelétricas. Tá? Porém, a participação é ínfima no resultado final da empresa. Insumos são bens adquiridos para o consumo no processo produtivo, sejam matérias-primas, materiais secundários, enfim, mas tudo que for utilizado no processo produtivo. Ok? Lembre-se que insumo está relacionado ao processo produtivo.
E por fim, centro de custo, que já tem uma outra conjectura, né? Não tem uma relação tanto de gasto, mas de controle de custos. Então, é uma unidade, a menor unidade que a empresa consegue identificar a acumulação de custos, podendo até ser representado por um indivíduo, tá? Mas geralmente um departamento ou setores dentro de um departamento, enfim. A menor unidade que eu consigo identificar individualmente os custos diretos, tá? Dessa unidade, deste centro. Ok? Bom, pessoal, recomendo que deem uma lida nos capítulos 1 dos livros do professor Eliseu Martins, tá? Contabilidade de Custos, livro texto, e no livro do Gerson Noreen Weber, Contabilidade Gerencial. Esses livros têm, de uma forma um pouco mais abrangente, tudo que nós apresentamos aqui. Antes de encerrar nossa primeira aula, vamos dar uma olhadinha no exercício resolvido que foi proposto, que está disponível para vocês, tá? Então deixa eu ajeitar aqui, ver se ele fica maiorzinho. Bom, esse exercício ele pede uma classificação de cada evento que está abaixo em investimento, custo, despesa ou perda. Vamos pensar um a um. Começando com compra de matéria-prima. Veja, a compra de matéria-prima, na verdade, eu estou adquirindo um ativo. Eu ainda não estou utilizando, eu estou adquirindo. O quanto que eu estou comprando, nesse momento não importa. Então, se eu estou adquirindo, eu ainda não estou pensando no uso, quer dizer que esse gasto ele está se tornando um ativo. E todo gasto que é ativado, lembrem-se, é um investimento. Tá? O consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica ele tem uma peculiaridade. Se a energia elétrica que estamos falando, ela se trata da produção, do setor produtivo, energia que foi utilizada para se produzir um produto, então é custo. Porém, se a energia elétrica foi utilizada pela empresa, porém não no processo produtivo, por exemplo, na área administrativa da empresa, lá na contabilidade, no setor financeiro, enfim. Então isso é uma despesa. Ok? Utilização de mão de obra. A mão de obra, se é uma mão de obra da produção, então ela também vai se remeter a custo. Mas se for mão de obra não relativa à produção, mão de obra de gestores, de pessoal envolvido com atividades administrativas, então também é uma despesa. Consumo de combustível. Algumas máquinas podem utilizar combustível para operar, né? Então são máquinas movidas a diesel, né? Isso é muito comum nas indústrias, ou a álcool, a etanol. Então se é na indústria, se é na produção, é custo. Se for combustível de veículos, da equipe de vendas, por exemplo, ou do executivo, do diretor, do presidente da empresa, então seria uma despesa. Gastos com o pessoal do faturamento, salário do pessoal que trabalha no faturamento. Faturamento não tem relação nenhuma com produção, logo isso é uma despesa. Aquisição de máquinas. As máquinas são ativos, né? A empresa adquiriu ativos, então é investimento. A depreciação dessas máquinas. Veja, as máquinas elas são utilizadas no processo produtivo. E a depreciação é o uso dessa máquina. É o gasto, né, pelo uso dessa máquina. Se eu estou usando as máquinas no processo produtivo, então isso é um custo. Tá bom? Remuneração do pessoal da contabilidade geral. Olha, a pessoa que está trabalhando na contabilidade geral, geralmente escritório de contabilidade, setor administrativo, o raciocínio tem que ser sempre o mesmo, despesa.
Pagamento de honorários da administração, semelhantemente ao caso anterior, uma despesa. Depreciação do prédio da empresa. Olha, se a empresa ela tem um único prédio onde funciona tanto o setor administrativo quanto o setor de produção da empresa, então essa depreciação ela se remete a custo e a despesa, ok? Precisa se, na hora que vai trabalhar com a apuração dos custos, tentar fazer essa separação, mas isso é algo que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Utilização da matéria-prima, transformação. Veja, inicialmente nós tínhamos apenas comprado a matéria-prima. No momento que nós compramos, falamos que isso era um investimento. Mas agora que nós estamos utilizando essa matéria na elaboração de um produto, isso é custo. Aquisição de embalagens. A aquisição de embalagens, como é um ativo até que embale o produto elaborado, é um investimento. Deterioração do estoque de matéria-prima por enchente. Lembre-se, a enchente é algo aleatório e involuntário. Se estragou, se deteriorou todo o estoque de matéria-prima, isso é uma perda, tá? Remuneração do tempo do pessoal em greve. Esse também é um exemplo crasso de perda. Salário que deve ser pago, é direito do trabalhador fazer greve, porém a empresa está deixando de produzir. O pessoal que deveria estar produzindo, mas nós não deixamos, a empresa não deixou de ter esse gasto. Então isso é uma perda. Tá? Geração de sucata no processo produtivo. A empresa utilizou de matéria-prima e parte da matéria-prima não foi utilizada. Pelo próprio projeto, pela própria forma de elaboração do produto. Então essa sucata, que é decorrente do processo produtivo, ela é um custo. Esse valor ele vai estar incluído no preço do produto final. Ok? Estrago acidental e imprevisível do lote de material. Está até fácil, né? bem claro, uma perda. Isso já está até com a resposta próxima. Gasto com desenvolvimento de novos produtos e processos. Tá? Hoje em dia, pessoal, a gente trabalha sempre com o seguinte raciocínio. Se eu estou pesquisando um novo produto, se eu estou pesquisando um novo processo, se eu estou pesquisando a viabilidade deles, isso é despejo. Mas após essa fase de pesquisa, se a firma já identificou a viabilidade, agora vai desenvolver esse produto, esse processo, isso é investimento. Tá? E comissões proporcionais às vendas, nós já comentamos antes, isso é despesa. Bom, pessoal, encerramos então nossa primeira aula. Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, vamos começar a discutir isso lá no nosso fórum. Ok? Um grande abraço a todos.